O homem depois da morte está em todos os sentidos, na memória, no pensamento e na afeição que tinha no mundo, e deixa apenas seu corpo terrestre. O homem, quando passa do mundo natural para o mundo espiritual, o que sucede quando ele morre, leva consigo tudo o que lhe pertence, ou o que é dele como homem, exceto seu corpo terrestre, fato que me foi atestado por muitas experiências. Pois quando o homem entra no mundo espiritual ou na vida depois da morte, ele está no corpo como no mundo. Na aparência não há diferença alguma, pois não sente e não vê diferença, mas seu corpo é espiritual e, assim, está separado ou purificado das coisas terrestres. E quando o espiritual toca e vê o espiritual, é absolutamente como quando o natural toca e vê o natural. Daí vem que o homem, quando se torna espírito, não sabe outra coisa senão que ele se acha no corpo em que estava no mundo, e, portanto, não sabe que está morto. O homem espírito goza também de todos os sentidos externos e internos de que gozou no mundo. Vê como antes, ouve e fala como antes, tem também o olfato e o paladar, e, quando é tocado, sente pelo tato como antes. Ele apetece, deseja, cobiça, pensa, reflete, é afetado, ama e quer como antes. E quem gosta dos estudos, lê e escreve como antes. Em uma palavra, quando o homem passa de uma vida para a outra, ou de um mundo para o outro, é como se ele passasse de um lugar para outro, e leva consigo tudo o que possui em si como homem, de modo que não se pode dizer que o homem, pela morte, haja perdido a menor coisa que lhe pertença, exceto o corpo terrestre. Ele também leva consigo a sua memória natural, porque tudo o que no mundo ele ouviu, viu, leu, aprendeu e pensou, desde a primeira infância até o último momento de sua vida, ele o retém. Mas os objetos naturais que estão na memória, não podendo ser reproduzidos no mundo espiritual, repousam, como sucede no homem quando ele não pensa em tais objetos. Mas a verdade é que eles são reproduzidos quando apraz ao Senhor. Quanto a essa memória e ao estado dessa memória depois da morte, falar-se-á a respeito no que vai seguir. Que seja este o estado do homem depois da morte é o que o homem sensual não pode crer de forma alguma, porque ele não compreende, pois o homem sensual não pode deixar de pensar naturalmente, mesmo a respeito das coisas espirituais. É por isso que as coisas que ele não sente, isto é, que ele não vê com os olhos de seu corpo e não toca com as suas mãos, ele diz que elas não existem, como se lê a respeito de Tomé, em João capítulo 20, versículos 25, 27 e 29. Ver acima qual é o homem sensual, número 267, e nas notas. Contudo, entre a vida do homem no mundo espiritual e sua vida no mundo natural, há uma grande diferença, tanto quanto aos sentidos externos e às afeições daí procedentes, como quanto aos sentidos internos e às afeições igualmente daí procedentes. Os que estão no céu sentem, isto é, veem e ouvem de um modo muito mais apurado e também pensam de um modo muito mais sábio do que quando estavam no mundo, pois veem pela luz do céu, que excede em muitos graus a luz do mundo. Ver número 126. E ouvem por uma atmosfera espiritual
que também excede em muitos graus a atmosfera terrestre, número 235. A diferença desses sentidos externos é como a diferença entre a claridade comparada com a escuridão de uma nuvem no mundo, e como a luz do meio-dia com a sombra da tarde. Porque a luz do céu, como é a divina verdade, dá à vista dos anjos a faculdade de enxergar e distinguir as mínimas coisas. Sua vista externa corresponde também à sua vista interna ou ao seu entendimento, porque nos anjos uma dessas vistas influi na outra para agirem como um, daí resultando para eles uma tão grande penetração. O ouvido também corresponde igualmente à sua percepção, que pertence tanto ao entendimento como à vontade. Por isso, no som da voz e nas palavras de quem fala, eles percebem as mínimas coisas de sua afeição e de seu pensamento. No som, as que pertencem à sua afeição, e nas palavras, as que pertencem ao seu pensamento. Ver números 234 a 245. Mas os outros sentidos nos anjos não são tão apurados como os sentidos da vista e do ouvido. E isto é porque a vista e o ouvido servem à sua inteligência e à sua sabedoria, mas não os outros sentidos, que se tivessem um igual grau de apuro, arrebatariam a luz e o prazer de sua sabedoria, e lhes dariam o prazer das voluptuosidades pertencentes aos diversos apetites e ao corpo, os quais obscurecem e enfraquecem tanto mais o entendimento, quanto mais império eles têm. É como se dá também no mundo nos homens que são, no que se refere às verdades espirituais, tanto mais pesados e estúpidos, quanto mais se entregam ao gosto e aos atrativos que pertencem ao tato do corpo. Que os sentidos interiores dos anjos do céu, sentidos que pertencem ao seu pensamento e à sua afeição, sejam também mais apurados e mais perfeitos do que o eram para eles no mundo, pode-se ver pelas coisas que foram ditas e mostradas no artigo sobre a sabedoria dos anjos do céu, números 265 a 275. Quanto à diferença, porém, do estado dos que estão no inferno em relação ao estado dos que estão no mundo, é grande também, porque quanto mais perfeição e excelência dos sentidos externos e internos há nos anjos que estão no céu, mais imperfeição há nos que estão no inferno. Mas quanto ao estado destes, se tratará depois. Que o homem saído deste mundo também tenha consigo toda a sua memória é o que me foi mostrado muitas vezes. Vi e ouvi a este respeito muitas coisas dignas de serem mencionadas, e vou expor em ordem algumas. Havia espíritos que negavam as infâmias e os crimes que eles tinham cometido no mundo, para que, pois, não fossem tidos por inocentes, todas as suas ações foram postas a descoberto e recenseadas segundo a sua memória em ordem desde a sua primeira idade até a última. Tais ações eram principalmente adultérios e devassidões. Havia alguns que, por astúcias perfídias, tinham enganado os outros e os tinham furtado. As suas astúcias e furtos foram também enumerados em série, e muitos dos quais quase ninguém no mundo teve conhecimento a não ser eles próprios. Como essas coisas foram manifestas como na luz, com todo pensamento, toda intenção, prazer e temor que, em uníssono, então moveram as suas mentes, eles as reconheceram.
Outros tinham recebido presentes e feito da justiça um tráfico. Eles foram igualmente examinados segundo a sua memória e, por este meio, todas as suas ações foram recenseadas, desde a sua entrada em função até ao último momento de seu exercício. A natureza e a importância de cada ação, o tempo em que foi cometida, o estado de sua mente, sua intenção, tudo isso foi ao mesmo tempo recordado à sua lembrança e apresentado à vista, e essas ações recenseadas excediam em número muitas centenas. E o que é surpreendente, sucedeu para alguns deles que os registros mesmos em que elas tinham sido inscritas foram abertos e lidos em sua presença, página por página. Outros que haviam seduzido virgens e violado a castidade foram chamados a um semelhante julgamento, e cada uma das suas ações foi tirada da sua memória e contada. As próprias faces das virgens e das mulheres mostravam-se também como presentes, com os lugares, discursos e as disposições de espírito. E isto tão subitamente como quando alguma coisa se oferece à vista. Essas manifestações duravam algumas vezes muitas horas. Havia um que tinha considerado uma ninharia censurar os outros. Ouvia enumerar em ordem suas críticas e também suas difamações, nos próprios termos, com indicação das pessoas difamadas e daquelas em cuja presença as críticas e difamações tinham tido lugar. Tudo isso era produzido e ao mesmo tempo apresentado de um modo vivo, e entretanto, quando ele vivia no mundo, tudo fizera para cobrir com segredo cada uma de suas difamações. Havia um outro que, sob um pretexto fraudulento, despojara um parente seu de uma herança. Também ele foi igualmente convencido e julgado. E, coisa admirável, as cartas que mutuamente escreveram e os bilhetes que entre si fizeram foram lidos em minha presença, e se disse que não faltava uma palavra. O mesmo tinha também, pouco tempo antes de sua morte, envenenado clandestinamente seu vizinho. Este crime foi desvendado por este modo. Viu-se esse homem cavar debaixo de seus pés uma cova, da qual saiu, como de um túmulo, um homem que lhe gritou: "Que me fizeste?" E então foram reveladas todas as circunstâncias do crime, como o envenenador confabulara amigavelmente com ele e apresentara o copo envenenado, o que havia pensado antes e o que sucedera depois. Tudo estando descoberto, ele foi julgado para o inferno. Em uma palavra, todas as ações más, crimes, roubos, astúcias e velhacarias são postos em evidência para cada espírito mau e são tirados de sua própria memória, e ele é forçado a confessá-los sem haver possibilidade alguma de negá-los, porque todas as circunstâncias aparecem ao mesmo tempo. Enquanto os anjos examinavam e passavam em revista a memória de um espírito, ouvi também tudo o que ele tinha pensado no espaço de um mês, dia a dia, e sem que houvesse engano. Seus pensamentos eram recordados tais quais ele próprio os tivera durante aqueles dias. Por esses exemplos, pode-se ver que o homem leva consigo toda a sua memória, e que nada há tão oculto no mundo que não se manifeste depois da morte, e isto em presença de uma numerosa assembleia, segundo as palavras do Senhor. Nada escondido está que se não descobrirá, e nada oculto que não se conhecerá, porque as coisas que nas trevas dissestes, à luz serão ouvidas, e o que no ouvido falastes,
sobre os telhados será proclamado. Lucas capítulo 12, versículos 2 e 3. Quando as ações de um homem são descobertas depois da sua morte, os anjos que têm a incumbência da investigação examinam sua face. E o exame se faz por todo o corpo, principiando pelos dedos de uma e outra mão e prosseguindo assim para todas as partes. Como me admirasse desse gênero de exame, descobriram-me a causa. É que, como cada uma das coisas do pensamento e da vontade foram inscritas no cérebro, porque é aí que estão os seus princípios, assim também foram inscritas em todo o corpo, porque todas as coisas que pertencem ao pensamento e à vontade estendem-se de seus princípios para o corpo e terminam aí como em seus últimos. Daí vem que todas as coisas que foram inscritas na memória, segundo a vontade e por conseguinte, segundo o pensamento da vontade, foram inseridas não só no cérebro, como também em todo o homem, e existem aí em ordem, segundo a disposição das partes do corpo. Assim, tornou-se evidente que o homem é, em seu todo, qual ele é em sua vontade e no pensamento procedente de sua vontade, de sorte que o homem mau é o seu mal e o homem bom é o seu bem. Pode-se também ver, por este modo, o que se entende pelo livro da vida do homem, de que se fala na palavra. Isto é, por este livro é significado que não só todas as ações do homem, como também todos os seus pensamentos, são inscritos no homem interno e que aparecem como lidos em um livro quando são tirados de sua memória, e como vistos em efígie quando um espírito é considerado na luz do céu. Aos exemplos precedentes, vou ainda acrescentar, a respeito da memória que fica no homem depois da morte, um fato notável pelo qual foi-me confirmado que não só as coisas gerais, como também as coisas mais particulares que entram na memória, nela ficam e nunca se apagam. Mostraram-me livros escritos do mesmo modo que os livros que há no mundo, e fui instruído que eles provêm da memória dos que os escreveram, e que não falta neles uma única das palavras que estavam no livro escrito pelo mesmo homem no mundo. E assim, da memória de um espírito, podem ser tiradas as coisas mais particulares, até as que ele próprio esquecera quando no mundo. Descobriram-me também a causa disso. É que o homem tem uma memória externa e uma memória interna. A externa pertence ao seu homem natural e a interna ao seu homem espiritual. Tudo o que o homem pensou, quis, pronunciou, fez, e até tudo o que ele ouviu e viu, foi inscrito em sua memória interna ou espiritual. E as coisas nela inscritas nunca se apagam, porque foram inscritas ao mesmo tempo no próprio espírito e nos membros do corpo, como se disse acima. Assim, o espírito é formado segundo o que ele pensou e segundo os atos de sua vontade. Sei que estas proposições parecem paradoxos e que, por conseguinte, não serão cridas facilmente, mas o certo é que elas são verdadeiras. Que o homem não creia, pois, que haja alguma coisa que ele tenha pensado em si mesmo e feito em segredo que fique oculta depois da morte. Mas creia, isto sim, que tudo em geral e em particular aparece então a descoberto como à luz do dia. Ainda que a memória externa ou natural esteja no homem depois da morte, entretanto, as coisas puramente naturais que nela estão não são reproduzidas na outra vida, mas sim
as coisas espirituais que, pelas correspondências, foram acrescentadas às naturais. Contudo, quando elas se manifestam à vista, aparecem em uma forma inteiramente semelhante à do mundo natural, porque todas as coisas que aparecem nos céus aparecem do mesmo modo que no mundo, ainda que em sua essência elas sejam não naturais, mas espirituais, como foi explicado no capítulo dos representativos e das aparências no céu, números 170 a 176. Mas a memória externa ou natural, quanto às coisas que nelas se prendem ao material e também ao tempo e ao espaço, e a tudo que seja próprio da natureza, não serve ao espírito para o uso a que tinha servido no mundo, porque o homem no mundo, quando pensava pelo sensual externo, e não ao mesmo tempo pelo sensual interno ou intelectual, pensava naturalmente e não espiritualmente. Mas na outra vida, quando o espírito está no mundo espiritual, ele pensa não naturalmente, mas espiritualmente. Pensar espiritualmente é pensar intelectualmente ou racionalmente. Daí resulta que a memória externa ou natural descansa então quanto a tudo o que é material, e só vem ao uso aquilo que o homem auriu no mundo por meio do material e o tornou racional. Se a memória externa quanto às coisas que são materiais descansa, é porque essas coisas não podem ser reproduzidas, pois os espíritos e os anjos falam pelas afeições, e assim pelos pensamentos que pertencem à sua mente. Assim, pois, as coisas que não concordam com elas não podem ser expressas, como se pode ver segundo o que se disse sobre a linguagem dos anjos no céu e sobre a sua linguagem com o homem. Números 234 a 257. Daí vem que, quanto mais o homem se tornou racional no mundo, pela linguagem e pelo conhecimento, mais racional será depois da morte, e não absolutamente pelo fato de ter sido muito instruído em línguas e ciências. Confabulei com muitos que no mundo foram tidos como eruditos por terem conhecido línguas antigas, como o hebraico, o grego e o latim, e não tinham cultivado o seu racional pelas coisas escritas nessas línguas. Uns pareciam tão simples como os que não têm delas conhecimento algum. Alguns outros pareciam estúpidos, mas mantinham o orgulho de se julgarem mais sábios do que os outros. Conversei com alguns espíritos que, no mundo, acreditaram que o homem é tanto mais judicioso quanto mais coisas retiver em sua memória, e que assim a tinham enriquecido também com um grande número de coisas, e quase sempre falaram por sua memória só, assim segundo outros e não por si próprios. Isto porque não tinham de forma alguma aperfeiçoado o seu racional pelas coisas de sua memória. Alguns deles eram estúpidos, outros insensatos, não percebendo absolutamente verdade alguma, de modo a discernir se uma coisa é ou não é uma verdade, e apoderando-se de todos os falsos que são proclamados como verdades por aqueles que se dizem sábios, pois eles não podem, com efeito, ver por si mesmos se uma coisa é assim ou não é, nem por conseguinte ver coisa alguma racionalmente quando ouvem os outros. Confabulei também com alguns espíritos que, no mundo, muito tinham escrito, e até sobre científicos de todo gênero, e que assim tinham adquirido uma fama de erudição em uma grande parte do globo.
Alguns deles, de fato, puderam raciocinar sobre as verdades, se eram ou não verdades. Outros entenderam que eram verdades quando voltados para os que estavam na luz da verdade, mas sempre não queriam entendê-las, e por isso as negavam quando estavam em suas falsidades, isto é, quando estavam em seus próprios. Outros não mostraram mais saber do que o vulgo pouco ilustrado. Assim, uns e outros, de um modo diferente, haviam cultivado seu racional como pelos científicos que eles tinham compilado e extraído. Mas os que tinham sido contra as verdades da Igreja e que tinham pensado segundo os científicos e, por meio deles, se tinham confirmado em falsos, esses haviam cultivado não o seu racional, mas apenas a faculdade de raciocinar, faculdade que no mundo se crê ser a racionalidade, mas é separada da racionalidade. É a faculdade de confirmar tudo que apraz e, por meio de princípios preconcebidos e ilusões, ver falsidades e não verdades. Tais homens nunca podem ser levados a reconhecer as verdades, porque pelas falsidades não se pode ver as verdades, mas pelas verdades pode-se ver as falsidades. O racional do homem é semelhante a um jardim e a um canteiro, e também a uma terra recentemente lavrada. A memória é o humo. As verdades científicas e os conhecimentos são as sementes. A luz e o calor do céu os fazem produzir. Sem eles, não há germinação. O mesmo também se dá se a luz do céu, que é a divina verdade, e o calor do céu, que é o divino amor, não forem admitidos. A racionalidade procede unicamente deles. Os anjos lastimam principalmente porque os eruditos, em sua maioria, atribuem tudo à natureza, e assim fecham os interiores que pertencem à sua mente, de modo que nada podem ver da verdade e pela luz da verdade, que é a luz do céu. Por este fato, eles são privados, na outra vida, da faculdade de raciocinar, para que, por seus raciocínios, eles não propaguem falsidades entre os bons espíritos simples e não os seduzam, e assim são enviados para os lugares desertos. Um espírito estava indignado porque não se recordava de muitas coisas que ele conhecera na vida do corpo, sentindo a perda de um prazer que tinha sido muito grande para si. Disseram-lhe, porém, que ele absolutamente nada havia perdido e que o que ele tinha sabido, tanto em geral como em particular, ele ainda o sabia, e que no mundo em que ele agora estava não lhe era permitido tirar de sua memória tais conhecimentos, sendo bastante que ele pudesse agora pensar e falar muito melhor e de modo mais perfeito, sem imergir o seu racional como antes em espessas trevas materiais e corporais, que não são de uso algum no reino para o qual ele veio. Que ele possuía agora tudo que contribui ao uso da vida eterna, e que é assim e não de outro modo que ele podia chegar à bem-aventurança e à felicidade. Assim, a ignorância em crer que, neste reino, a inteligência perece com o afastamento e o repouso das coisas materiais na memória, quando realmente a coisa se passa de tal sorte que, na proporção que a mente pode ser desviada das coisas sensuais que pertencem ao homem externo ou ao corpo, na mesma proporção ela é elevada para as coisas espirituais e celestes. Quais sejam essas duas memórias é o que se manifesta às vezes na outra vida,
em formas que somente lá se apresentam, porque muitas coisas que no homem tomam a forma de ideias, lá se mostram perante a vista. A memória externa lá apresenta a aparência de uma calosidade, e a memória interior como a substância medular semelhante à que existe no cérebro humano. E por este modo se pode também saber quais elas são. Nos que na vida do corpo se entregaram à cultura da memória somente, e por isso não cultivaram sua faculdade racional, ela aparece como uma calosidade dura e interiormente como estriada por tendões. Nos que encheram a memória com falsidades, ela aparece cabeluda e eriçada, por causa do acervo confuso das coisas nela. Nos que cultivaram a memória pelo amor de si e do mundo, ela aparece conglutinada e ossificada. Aqueles que, pelos conhecimentos científicos, principalmente pelos filosóficos, quiseram penetrar nos arcanos divinos, não com vontade de crer, exceto se fossem convencidos por tais provas, a memória neles aparece como uma substância escura, de tal natureza que absorve os raios da luz e os converte em trevas. Nos que foram fraudulentos e hipócritas, ela aparece dura e óssea, como ebúrnia que reflete os raios da luz. Nos que estiveram, porém, no bem do amor e nas verdades da fé, não aparece tal calosidade, porque a sua memória interior transmite os raios de luz para o exterior, em cujos objetos ou ideias, como em sua base ou terreno, os raios terminam e acham deliciosos receptáculos, porque a memória exterior é o último da ordem em que os espirituais e os celestes brandamente terminam e residem, quando aí estão os bens e as verdades. Os homens, quando vivem no mundo e estão no amor para com Deus e na caridade para com o próximo, têm consigo e em si a inteligência e a sabedoria angélica, mas oculta nos íntimos da sua memória interior. Inteligência e sabedoria que nunca podem lhes aparecer antes de haverem eles despojado as coisas corporais. Então a memória natural fica adormecida e a inteligência e a sabedoria se despertam na sua memória interior e depois, sucessivamente, na própria memória angélica. De que modo o racional pode ser cultivado é o que será dito em poucas palavras. O racional genuíno consiste em verdades e não em falsidades. O que procede das falsidades não é racional. As verdades são de três gêneros: civis, morais e espirituais. As verdades civis se referem às coisas que pertencem ao juízo e ao governo nos reinos, e, em geral, ao que aí é justo e equitativo. As verdades morais se referem às coisas que pertencem à vida de cada homem, relativamente às sociedades e relações, em geral, ao que é sincero e reto, e, em particular, às virtudes de todo o gênero. Mas as verdades espirituais se referem às coisas que pertencem ao céu e à Igreja, em geral, ao bem pertencente ao amor e à verdade pertencente à fé. Há 3 graus de vida em cada homem. Ver número 267. O racional é aberto ao primeiro grau pelas verdades civis, ao segundo grau pelas verdades morais e ao terceiro grau pelas verdades espirituais. Mas deve-se saber que o racional não é formado e aberto por eles pelo fato de o homem os conhecer, mas o é por isto, pelo fato de o homem viver segundo eles,
E por viver segundo eles, entende-se amá-los pela afeição espiritual. E amá-los pela afeição espiritual é amar o justo e o equitativo, porque é justo e equitativo. O sincero e o reto, porque é sincero e reto. E o bem e a verdade, porque é o bem e a verdade. Mas viver segundo eles e amá-los por uma afeição corporal é amá-los por causa de si, de sua reputação, honra ou lucro. Por isso, quanto mais o homem amar pela afeição corporal essas verdades, mais ele deixa de ser racional, porque de fato não as ama, mas a si próprio, a quem as verdades servem como os flâmulos ao Senhor. E quando as verdades fazem-se servos, então não entram no homem e não abrem grau algum da sua vida, nem mesmo o primeiro, mas residem apenas na memória, como científicos sob a forma material. E aí se unem com o amor de si, que é o amor corporal. Tudo isto mostra de que modo o homem se torna racional, a saber, ao terceiro grau pelo amor espiritual do bem e da verdade, que pertencem ao céu e à igreja, ao segundo grau pelo amor do sincero e do reto, e ao primeiro grau pelo amor do justo e do equitativo. Estes dois últimos amores tornam-se também espirituais pelo amor do bem e da verdade, porque este amor influi neles e se une com eles e forma neles como suas faces. Os espíritos e os anjos têm igualmente uma memória como os homens. Tudo o que eles ouvem, veem, pensam, querem e fazem permanece neles, e por isso o seu racional é continuamente cultivado até na eternidade. Daí vem que os espíritos e os anjos se aperfeiçoam em inteligência e sabedoria pelos conhecimentos da verdade e do bem, como se dá com o homem. Que os espíritos e os anjos tenham memória é o que me foi dado saber por muitas experiências. Vi, com efeito, que pela sua memória era evocado tudo o que eles tinham pensado e feito, tanto de modo aberto como de modo velado, quando eles estavam com outros espíritos. E vi também que aqueles que tinham estado em alguma verdade, pelo bem simples, tinham sido imbuídos de conhecimentos, e por estes de inteligência, e tinham depois sido elevados ao céu. Mas deve-se saber que não são imbuídos de conhecimentos e por eles de inteligência, senão até ao grau da afeição do bem e da verdade em que estiveram no mundo, mas não além desse grau, porque todo espírito e todo anjo conserva na mesma quantidade e qualidade a afeição que tiveram no mundo, e esta é depois aperfeiçoada por implexão, um preenchimento, o que se dá eternamente, porque nada há que não possa ser completado para a eternidade, pois toda coisa pode ser variada infinitamente, e assim ser enriquecida por várias coisas, por conseguinte, ser multiplicada e frutificada, pois não há fim para nenhuma coisa boa, porque ela procede do infinito. Que os espíritos e os anjos são continuamente aperfeiçoados em inteligência e sabedoria pelos conhecimentos da verdade e do bem, ver nos artigos onde se tratou da sabedoria dos anjos do céu, números 265 a 275, das nações e dos povos fora da Igreja no céu, números 318 a 328, e das crianças no céu, números 329 a 345, e isto até ao grau da afeição do bem e da verdade em que eles estiveram no mundo, e não além desse grau,
Ver número 349.